Yo, guys! Yeah! Hoje vamos falar de uma cena muito interessante. Vamos falar da Páscoa. É um assunto muito interessante e, de certo modo, nos chama a atenção. E acreditamos que, na luz das Escrituras Sagradas, vamos ter um entendimento muito mais profundo, mais interessante. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou a maior e a mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo. De uma vez por todas obteve a eterna redenção. Para nós entendermos melhor o assunto de Páscoa, nós temos que ir primeiro no livro de Êxodo, capítulo 12, onde nós encontramos a primeira instituição da Páscoa. O que Deus ele colocou no coração de Moisés, aquilo que Deus colocou na vida de Moisés para que o povo de Israel pudesse cumprir, para que assim sendo eles pudessem ter a oportunidade de celebrar a Páscoa de acordo com o coração de Deus. Nós podemos perceber que Deus ele mencionara certas coisas que eram necessárias para que eles pudessem ter acesso àquilo que era a celebração plena estabelecida por Deus. Nós podemos perceber que Deus, no coração de Moisés, colocara na vida dos israelitas assunto de um cordeiro, que cordeiro era o primeiro requisito para que Israel pudesse celebrar a Páscoa. Falou do cordeiro, que ele tinha que ser macho, e o cordeiro, além disso, era necessário com que não tivesse nenhuma ruga, nenhuma mácula. Um cordeiro sem nenhuma doença. Precisava-se de um cordeiro perfeito. E sendo assim, o povo fez de acordo com aquilo que Moisés havia recebido da parte de Deus. E uma coisa interessante é que a razão pela qual desta Páscoa é porque havia um anúncio iminente no povo de Israel. Esse anúncio era a morte dos primogênitos. Então, para que em cada casa não houvesse nenhuma morte na vida dos israelitas, era necessário que eles cumprissem com aquilo que Deus havia colocado no coração de Moisés. E nós podemos perceber em Hebreus, capítulo 9, que ora, na lei de Moisés, tudo purifica-se por intermédio do sangue. E sem o derramamento do sangue não há remissão dos pecados. Então, entendemos que para que houvesse livramento no povo de Israel, era necessário houvesse um derramamento de alguma coisa, que neste caso era um cordeiro. O cordeiro era necessário ser morto para que o sangue servisse para um livramento maior dos primogênitos dos filhos de Israel. Então, matando eles um cordeiro, levaram o sangue e aspergiram sobre as ombrarias da porta dos israelitas. E quando o anjo da morte veio ao seu encontro, a Bíblia fala que, vindo o sinal do sangue do cordeiro, a Bíblia diz que passou por cima, passing over, que traduzido é Páscoa, que a Páscoa significa passing over. Então, passando isso com o anjo da morte, eles foram conservados por Deus por causa do sangue. E nós podemos perceber que a lei é uma expressão daquilo que Jesus Cristo viria fazer aqui no mundo. E olha só, algo muito interessante, é que Jesus, vindo ele no mundo, vinha cumprir a lei, porque ele diz que não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei de Moisés, a lei estabelecida por Moisés. E vindo Jesus ao mundo, ele vinha cumprir tudo aquilo que foi falado no Velho Testamento. E para ser mais concreto, aquilo que se precisou quando Deus falou no coração de Moisés a respeito do cordeiro, a respeito do sangue, Jesus Cristo era a pessoa perfeita que vinha para sacrificar-se, para que através do seu sacrifício o universo pudesse alcançar a sua eterna redenção. Então, isso nos dá a oportunidade de percebermos que, para que os homens possam ser participantes daquilo que é a salvação,
para que os homens sejam participantes daquilo que é a vida de Deus, era necessário que um sangue do Filho de Deus, um sangue de um Cordeiro Imaculado, de acordo com João Batista, quando ele fala em João 1, versículo 29, que diz que eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Olha, na lei, o sangue dos cordeiros, dos cabritos, de bodes, não era suficiente para tirar plenamente o pecado no mundo, mas era necessário que houvesse um sangue do Filho de Deus. Por essa razão que a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas se tenha a vida eterna. Então, o que isso significa? Que Jesus Cristo, ele veio para que as pessoas pudessem alcançar a vida de Deus, a vida estabelecida por Deus. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para estabelecer a salvação, mas para que os homens pudessem alcançar a salvação, era necessário aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque se a pessoa aceitar ou crer na obra do Senhor Jesus no Calvário, não terá acesso à vida de Deus. Jesus Cristo, ele veio e derramou o seu sangue para que nós possamos alcançar a eterna redenção. Então, neste momento, eu quero dar um convite ao qual mudará a história da sua vida. Repita comigo essa oração e coloque a sua mão no peito, aonde estiveres. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Ainda que eu não compreenda assuntos de diz respeito à Páscoa, mas tendo o Senhor no meu coração, a minha vida vai ser influenciada pela sua palavra, e eu compreenderei mais a profundo a respeito da Páscoa. Senhor Jesus, entra na minha vida, que o sangue de Jesus possa me purificar de toda a injustiça e o pecado, e possa me livrar de toda a destruição. No nome do Senhor Jesus. Amém. E o gás, até a próxima. Deus é bom e possa vos abençoar.